Boa noite a todos. É um prazer, né, poder estar aqui com vocês no Conecta Mais da Unicinos, né, um evento aberto para o público interno, né, nossos alunos, e também para o público externo interessado aqui na discussão que a gente propôs. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Meu nome é Janaína Ruffoni, eu sou professora do programa de pós-graduação em Economia da Unicinos. Estamos aqui, então, logo mais vocês vão conhecer, né, os outros participantes, é a Alessandra, que é da AB Calçados e economista recém-formada no curso de Economia da Unicinos, o professor Marcos Leles, meu colega no programa de pós-graduação em Economia, estuda a questão de economia internacional, o comércio internacional, né? Questão da competitividade de alguns produtos e países e determinados mercados. A Priscila Link, que é a nossa mestranda no programa de pós-graduação em economia, também trabalha na Bicalçados, como a Alessandra, e vai trazer para nós aí várias informações sobre a indústria calçadista gaúcha. E também o Alexandre Mate, que está aqui representando a Usaflex, empresa onde ele trabalha, e também ele é doutorando no programa de pós-graduação em economia ali conosco. Né? A ideia da gente discutir a questão da indústria e da região, né? E alternativas de desenvolvimento. Bom, eu vou fazer só a apresentação inicial, né? A ideia é que a gente passe já para começar a discussão, né? Os dados que a gente quer apresentar para vocês, o que nos junta aqui, né? Nós 5, é uma preocupação e o interesse em entender, né? As questões relativas à indústria calçadista do Rio Grande do Sul, uma indústria muito importante, vem passando aí por modificações também importantes, né? Modificações de concorrência internacional, né? Modificações que a gente entende que são mais profundas, não são só algumas alterações conjunturais, mas sim mudanças estruturais, né? E nos interessa muito poder acompanhar, estudar, inclusive pensar em alternativas, né? De desenvolvimento e de um novo crescimento aí para essa indústria mais adiante. Tá? Provavelmente, né, aqueles que conhecem um pouco a indústria calçadista sabem que a gente está falando de um aglomerado produtivo, né? Também no Rio Grande do Sul ficou muito conhecido como um arranjo produtivo local, então muito importante não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil, né? O maior arranjo produtivo da indústria calçadista do Brasil e reconhecido internacionalmente. Tá? E agora a gente percebe aí modificações importantes que temos que atentar, né? Então a gente buscou um conjunto de dados de questões industriais, produtivas e de comércio internacional e convidamos então também o Alexandre, que vai trazer uma referência importante para nós, que é o caso de uma empresa que apresenta, né, um posicionamento diferenciado no mercado, que é a Usaflex. Então, gente, só para mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar, né? Nós vamos fazer essa apresentação de dados, né? A intenção é a gente mostrar ao longo do tempo aí como é que a indústria calçadista gaúcha vem se apresentando em termos de concorrência, né? De competição e no mercado internacional. E depois das nossas falas, a gente abre, então, né, para uma discussão com vocês. Vocês podem, desde já, né, logo que começar as apresentações, vão surgindo dúvidas, vocês vão colocando no chat, tá? Para quem está no Teams, para quem está no YouTube, nos assistindo direto, vocês precisam clicar num link que leva vocês para o Teams e ali vocês conseguem fazer as perguntas. No YouTube direto é só a transmissão, certo? Então, vocês podem ir mandando as perguntas, a gente vai anotando aqui e depois a gente faz um debate. Eu vou passar primeiro a palavra para a Alessandra, depois o professor Marcos e a Priscila e depois o Alexandre, tá certo? Um bom evento, então, para todos nós. E a Alessandra, por favor, nos informa aí os teus dados e as tuas estatísticas sobre a indústria de calçados do Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Alessandra e vou falar então um pouquinho sobre
o trabalho que eu fiz, né, na minha conclusão de curso, justamente aí no setor calçadista gaúcho. Então, vamos tratar um pouquinho dessas perspectivas para a indústria calçadista do Rio Grande do Sul. Começando, então, aqui no contexto, a gente pegou o período, então, de 1995 a 2017. Então, vai ser esse período que a gente vai tratar. E nesse período aí a gente vê modificações significativas, então, principalmente de questões macroeconômicas do Brasil, né? A abertura comercial brasileira, a entrada de concorrentes externos, e aí com isso, então, um plano de estabilização econômica também, que foi ali em meados de 1990, com a entrada do real e a valorização da moeda nacional. E isso trouxe, então, uma certa influência negativa na estrutura de custo de produção e rentabilidade, então, do setor calçadista. Além disso, a gente viu também, então, a concorrência internacional mais acirrada a partir desse período, principalmente com a entrada da China nesse setor, e ela buscando, então, entrar, né, através de suas exportações em diversos países, além do Brasil, e também acontecendo um aumento da fragilidade, então, na forma de inserção da cadeia produtiva, né, na concorrência, então, que esse setor buscou via preço, então, ficando dependente comercialmente. E, por fim, então, a gente percebe uma certa desindustrialização precoce, tanto da indústria brasileira como da indústria gaúcha. Isso, então, a gente vê impactos, então, disso tudo acontecendo, principalmente no aumento da importação de calçados da China, né? E eles entram aqui fortemente com uma taxa média anual no período de 2000 a 2009 de mais de 20%. E, além disso, a gente também percebe... Alessandra, oi? Desculpa interromper, querida. A tua tela não está compartilhada com a apresentação. Ai, desculpa. Não, imagina. Então, só para... Vou começar de novo, então. Espera aí. Só compartilha e Tá aparecendo? a gente te dá o ok. Ainda não, mas... Não? Ainda não. Tá. Pronto. Aparecendo? Tá, agora está entrando. Tá. Agora sim. Só bota em modo... Sim. Apresentação. Tá bem. Desculpa. Bom, então, acredito que seja bacana eu começar de novo. Então, a gente começou aqui no contexto de 1995 a 2017. Aí aqui eu falei, então, um pouco das modificações significativas que aconteceram, as questões macroeconômicas, a concorrência internacional, o aumento da fragilidade e a desindustrialização precoce. Então, eu falei um pouco aonde a gente mais ou menos parou, que foi na questão dos impactos, então. Que eu estava falando, então, da questão do aumento da importação de calçados da China. E aí, então, com esse aumento, a gente percebe também que o calçado chinês entra aqui a um preço médio mais barato que os demais importadores, então, de calçados para o Brasil. E aí, em 2010, então, como uma medida protetiva, o Brasil consegue o antidumping, e ele foi validado, então, de 2010 até março de 2021. Essa medida protetiva, então, ela serve para diversas categorias de calçados que são importados da China para o Brasil, e além, então, da taxa que esse calçado paga para entrar no Brasil, ele também precisa pagar uma sobretaxa de $10,22 por calçado importado para cá. Depois, também, outro grande impacto que aconteceu foi a crise de 2009, a crise mundial, e aí nós temos uma grande redução das exportações gaúchas de calçados e também das exportações brasileiras, né? Mas, mesmo assim, em 2017, então, a fabricação de calçados no Brasil estava aí representada por quase 6 mil empresas, cerca de 239 mil empregados, 905 milhões de pares, e nós sendo, então, o Brasil, o quarto maior produtor mundial de calçados. Isso representa uma parcela de 4,2% da produção global de calçados. Estamos atrás dos asiáticos, China, Índia e Vietnã. E
No Rio Grande do Sul, então, neste mesmo ano, teve uma participação de cerca de 20% na produção, sendo que produziu cerca de 186 milhões de pares, com cerca de 1,9 mil empresas e quase 79 mil postos de trabalho. Nas exportações, então, em pares, nós representamos 22% e em valor 41%. Quando a gente olha para a caracterização, então, da indústria calçadista gaúcha, a gente vê que ela é fortemente formada por aglomerados produtivos, então, que são geograficamente próximos, por uma cadeia produtiva aí que vai além, então, da fabricação de calçados, que envolve diversos setores, e isso sim sendo como alvo de política pública, e também é reconhecido, então, a indústria calçadista gaúcha como sendo especializada em calçados femininos, né, essa produção de calçados femininos, e em 1995, então, Schmitz nomeou o polo do Vale do Rio dos Sinos como um supercluster, por ter uma intensa especialização, né, um elevado número de emprego e de empresas. O que a gente está falando aqui no Rio Grande do Sul é basicamente esses dois polos, então, o polo do Vale do Rio dos Sinos, que está em azul, e o polo do Vale do Paranhana em verde. São quase 30 cidades ali que representam 65%, então, da produção, que representaram 65% da produção em 2017 e 75% das empresas, então, na indústria calçadista gaúcha. Então, nós estamos falando de uma pequena parcela, se a gente pega ali, de municípios que representam algo bastante considerável dentro do estado. E aqui, então, a gente pegou diversos indicadores setoriais de produção, emprego e empresas, que a gente vai agora, então, que a gente monitorou e que a gente vai ver o que aconteceu com eles, então, nesse período de 1995 a 2017, com os dados disponíveis. Primeiro, então, a gente faz um comparativo com a indústria brasileira e a indústria do Rio Grande do Sul. E quando a gente faz esse comparativo, a gente vê que o desempenho da indústria brasileira, a indústria de fabricação de calçados, né, no Brasil, ele é melhor em comparação à do Rio Grande do Sul. A produção em valor tem uma queda pequena, mas a já do Rio Grande do Sul, no período de 2005 a 2017, são 37% essa variação, então, negativa. E a produção em pares, então, a gente vê que o Brasil tem um crescimento de quase 20% e já o Rio Grande do Sul uma perda de 5,4%. E quando a gente olha, então, para os indicadores de emprego e empresas, a gente também vê que o Rio Grande do Sul, então, tem um desempenho inferior ao do Brasil. E quando a gente pega esses mesmos indicadores e olha, então, para os polos, né, da nossa região, a gente percebe que na produção em valor, as demais regiões, então, têm uma queda maior na variação acumulada e na produção eles têm um crescimento bem grande em pares. Isso significa que essa perda, então, em valor e o crescimento em pares, eles têm, então, uma mudança aí de preço médio, porque o preço médio desse calçado cai bastante. E isso pode significar, inclusive, uma mudança de produto aí que está sendo produzida, né, por ter essa grande variação. Além disso, então, quando a gente olha para o Vale do Paranhana, em Costa da Serra, que é este segundo, na metade aqui, a gente percebe que existe uma perda em valor e uma perda em pares, mais ou menos próxima, e no final a gente vê que o preço médio desse calçado aumenta um pouco. Então, fica relativamente parecido o produto. E já no Vale do Rio dos Sinos, a gente tem uma perda maior em valor que em par. Aqui também a gente tem uma queda no preço médio, mas não tão acentuada quanto nas demais regiões. E já quando a gente olha para o indicador de emprego e empresas, a gente vê que ela cai mais no Vale do Rio dos Sinos, esses indicadores. Depois, quando a gente faz o comparativo, então, com a indústria calçadista e a indústria de transformação no valor de produção, a gente vê que de 2005 a 2010,
existe um movimento totalmente oposto na indústria calçadista e na indústria de transformação, sendo que a indústria de transformação tem uma grande variação positiva e a indústria calçadista negativa. No final do período, a indústria calçadista, então, cai cerca de 35%, e já a indústria de transformação, mesmo com essa pequena queda aqui, cresce 21%. No entanto, o que a gente vê é que depois da crise, ali a crise mundial de 2010 para cá, a gente vê que essas duas curvas, elas não estão próximas, mas elas têm um movimento parecido, elas estão mais ou menos indo para o mesmo caminho. Depois, quando a gente pega os dados, então, de estabelecimentos, né, das empresas, da fabricação de calçados, a gente vê que, em 1995, elas eram cerca de 1.305 empresas, aqui considerando empresas que têm um ou mais funcionários. E em 2017, essas empresas são cerca de 1.339. No entanto, quando a gente faz, então, essa segmentação aqui de fabricação de calçados de outros materiais, de material sintético e de calçados de couro, nós vemos que a maior parte dessas empresas é formada por fabricação de calçados de couro como principal atividade. Cerca de 87% a 94% delas são, então, empresas de fabricação de calçados de couro ao longo do período. E também a gente percebe nesse gráfico que há um crescimento da fabricação de calçados de material sintético. Apesar da pouca participação, eles crescem mais de 850% no total do período, indo de 8 empresas em 1995 para 78 em 2017. Quando a gente olha, então, os estabelecimentos de fabricação de calçados por porte, sendo microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa, a gente vê que em 1995, as micro e pequenas empresas tinham uma representatividade grande, no entanto, essa participação cresce mais ao longo do período, chegando então aí bem mais superior do que em 1995. E as médias e grandes empresas, então, têm uma queda nessa participação no total de empresas. Quando a gente vai, então, para os postos de trabalho, olhando aí para o mercado de trabalho da fabricação de calçados, a gente vê que em 1995 haviam 102 mil trabalhadores na fabricação de calçados, e já em 2017 quase 80 mil, 78,7. A gente vê uma queda, né, nos empregos, mas ela está bem concentrada na fabricação de calçados de couro, que em 1995 representavam cerca de 91 mil empregos, e já em 2017 representam apenas 57 mil. No entanto, a fabricação de calçados de material sintético, aí como principal atividade, tem um crescimento, né? Em 1995 eram cerca de 3 mil postos de trabalho, e já em 2017 são mais de 18 mil trabalhadores, então, no material sintético. Aí, a gente pegou mais dados, então, dos trabalhadores, e quando a gente pega os dados dos trabalhadores, a gente foi pegar também a faixa salarial. E quando a gente pega a faixa salarial, a gente vê um aumento aqui de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. A gente vê um aumento na participação dessa faixa salarial, né? E a gente, infelizmente, vê uma diminuição desses salários mais altos, mais altos que 2 salários mínimos. Em 2017, cerca de 84% dos funcionários, dos colaboradores de fabricação de calçados recebiam até 2 salários mínimos. E quando a gente olha para os dados de escolaridade, a gente vê que houve uma melhora, então houve uma melhora na qualificação de mão de obra, nos estudos, né? E a gente vê que em 1995, 79% dos trabalhadores, então, não tinha ensino fundamental completo. E já em 2017, esse mesmo grupo é formado por 33% dos trabalhadores. Já outro aspecto importante é o do ensino médio.
que a gente vê que passa de 3% para 29% em 2017, então, na participação dos trabalhadores. E depois, então, olhando um pouco para os dados de comércio exterior, a gente vê que as exportações, então, de calçados do Rio Grande do Sul têm uma queda. E quando a gente segmenta, então, os calçados por calçado injetado, sintético, laminado, calçado de couro, têxtil e outros, a gente vê que essa queda está bastante relacionada aos calçados exportados de couro. Em 1996, foram cerca de 1,2 bilhões de dólares, então, exportados só em calçados de couro. Isso no Rio Grande do Sul. E já em 2017, esse número chegou próximo a 251 milhões de dólares. Isso é uma queda, assim, cerca de 80% no período. Só que quando a gente olha, então, para o calçado sintético e para o calçado têxtil, a gente vê que tem um crescimento comparado ao período inicial. No entanto, essa participação é bem menor em comparação ao calçado de couro, justamente por ele também ter um valor agregado superior a esses outros tipos de calçado. Quando a gente olha, então, para os principais destinos das nossas exportações de calçados, a gente vê que eles são Argentina, Estados Unidos e França. E no início do período observado, a gente percebe que os calçados exportados estavam destinados, em sua maior parte, aos Estados Unidos, o nosso principal mercado. Cerca de 70% do que nós exportávamos inicialmente, ali em 1997, era destinado aos Estados Unidos. Já em 2017, nós exportamos cerca de 17% para eles, nós destinamos 17% das nossas exportações. No entanto, a gente percebe um esforço da indústria calçadista para encontrar novos destinos, porque a gente vê que em 1997 nós exportávamos para cerca de 90 países, e já em 2017 esse número é de 140 países. No entanto, a gente não acha um parceiro tão qualificado como os Estados Unidos para conseguir escoar essas exportações. Quando a gente olha para a destinação da produção de calçados do Rio Grande do Sul, em volume, em pares, a gente vê que em 2005, praticamente a metade do que nós produzíamos ia ao mercado externo. E com o passar dos anos, então, o mercado interno foi ganhando participação, mas muito também porque nós perdemos o mercado externo. E ali em 2017, então, apenas 15% do que foi produzido no Rio Grande do Sul foi destinado ao mercado externo, às exportações. E quando a gente olha, então, para as importações, a gente vê que as três principais origens das nossas importações são China, Vietnã e Indonésia. A China, então, ali com a sua maior representatividade, nesse rosinha, e a gente vê aqui a medida antidumping, então, porque em 2009 nós tínhamos uma grande importação de calçados da China, e já em 2010 ela cai bastante e esse número e não chega mais nada próximo do que era antes, né? Então aqui a gente vê um certo fôlego para a indústria calçadista gaúcha. Aqui a gente vai então ver um pouquinho da influência dos principais concorrentes, né, que são os maiores produtores de calçados no mundo, sendo eles China, Índia, Vietnã, aí Brasil e Indonésia. E é importante a gente ver que mais da metade do que é produzido atualmente de calçados, quem produz é a China. Então ela tem um market share aí muito grande. E além disso, a gente vê que desses 5 maiores produtores, 3 deles têm grande parte da sua produção então destinada ao mercado externo, onde a gente vê aqui a China, o Vietnã e a Indonésia, então exportando mais de 50% da sua produção. Apenas o Brasil e a Índia, então, que tem aí uma parcela pequena, então, da sua produção destinada ao mercado externo. E por fim, então, quando a gente olha para os indicadores de inovação usados da Pintec, a gente percebe um pouco daquilo que o Kupfer chama de trabalhar com um setor tradicional, né? São os setores tradicionais,
um aspecto do setor tradicional, então pode ser considerado aqueles setores que dão mais importância para a aquisição de máquinas, né, que fazem essa aquisição de inovação, do que elas produzem, então, a inovação e o desenvolvimento. Isso a gente percebe aqui quando a gente pega os dados da Pintec e a gente vê que a importância é dada alta quando se compra na aquisição de máquinas e equipamentos. No entanto, quando a gente olha para as atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, a gente vê que essa importância é baixa ou não acontece, então, nas empresas brasileiras de preparação de couro, fabricação de artefatos de couros, artigos de viagem e calçados. Concluindo, então, a gente vê que na produção a gente tem uma queda na fabricação de calçados, né, tanto em valor como em pares. Nas exportações a gente tem uma redução, principalmente, então, para o nosso principal mercado, os Estados Unidos, e para os calçados de couro. E a gente vê, então, aí um perfil de produto talvez um pouco diferente, já que houve um aumento, então, aí nessa principal atividade, o calçado de couro, o calçado sintético, desculpa, e também um aumento nas exportações, tanto de sintético como de têxtil. E a gente vê também que o emprego, então, por fim, no total, tem uma contração, né, de 23%, representando, então, 23 mil postos, mais ou menos, e uma certa precarização no trabalho, com, então, menores níveis salariais, mesmo com aumento de anos de estudo aí. Nas empresas, a gente vê, então, uma parcela maior dos micro e pequenos estabelecimentos, em relação, então, às médias e grandes empresas, e de inovação, então, a gente vê que as empresas, então, estão mais aptas a adquirirem essa inovação já pronta, né, as máquinas e equipamentos, do que investir numa inovação. Nas considerações finais, então, a gente vê uma expressiva mudança de perfil industrial aí no setor, né? É algo de questão estrutural, não é alguma pequena crise no setor, né? Isso justamente por novos patamares de produção e dada a nova conjuntura, então, que nós encontramos, né, com essa certa desindustrialização brasileira e também com esses novos players no mercado. Contudo, assim, é fundamental a gente pensar e discutir essa indústria, porque ela é intensiva em mão de obra, né? Aí, em 2017 foram diretamente quase 80 mil pessoas que estavam empregadas. Se a gente pega, então, os setores que são dependentes dessa indústria, esse número cresce bastante. E, além disso, esses postos de trabalho diretos têm a maior representatividade na indústria de transformação gaúcha. Assim, então, torna-se necessário ao futuro do setor buscar alicerce de competitividade a partir de uma flexibilização maior nas estratégias e investimento em eficiência produtiva, design e fortalecimento de marca, dadas as alterações organizacionais consequentes de adaptação aos novos cenários encontrados. Muito obrigada. Passo a palavra, então, ao professor Marcos, para que a gente possa continuar, então, essa conversa. Opa. Bem. Olá a todos, boa noite a todos. Agradeço o espaço da Unicinos, a presença de todos, né? Vamos passar agora a falar um pouquinho, sair um pouquinho da visão Rio Grande do Sul e vamos entrar um pouquinho na visão nacional. E aí a Priscila Link, que é coordenadora da inteligência comercial da Bicalçados, vai apresentar algumas informações, né? E a apresentação dela vai ter dois momentos, né? Um primeiro momento de ver como é que está a estrutura de comércio internacional, a estrutura de comércio internacional de calçados, né? E o posicionamento do Brasil. Vocês vão ver que vai ter um link naquilo que a Alessandra está falando, a questão do couro, o problema da questão do calçado de couro, né, em posicionar internacionalmente. Provavelmente vai gerar alguns questionamentos, né, no final, algumas perguntas, alguns questionamentos que pode gerar alguns incômodos, né, em alguns, para a gente pensar o que pode acontecer no futuro, né. Uma segunda parte da apresentação da Priscila
vai ser o efeito da pandemia na produção brasileira de calçados, e é óbvio que o Rio Grande do Sul não vai sair, o cenário é praticamente igual para o Rio Grande do Sul, né? Depois o Alexandre vai falar um pouquinho do caso da Usaflex, então depois a gente vai entrar no nível da firma, ou da empresa, que o Alexandre vai passar a falar um pouquinho do caso da Usaflex. Então vamos passar direto ali para a Priscila e ela já vai começar a apresentação dela. Obrigado a todos. Bom, boa noite. Assim como o professor Marcos comentou, a ideia inicial é apresentar um pouquinho... Acho que está compartilhando agora. A ideia é apresentar um pouquinho do cenário internacional, pegando um pouco do gancho da Alessandra, principalmente essa queda que ela mencionou nas exportações do Rio Grande do Sul, sendo que o Rio Grande do Sul é hoje ainda é o principal exportador de calçados de couro do Brasil. E esse link um pouco também com a perda do mercado norte-americano. Isso porque os Estados Unidos é o principal importador de calçados de couro do mundo. E mais do que isso, é também o tipo de especialização... Oi? Está compartilhando tua área de trabalho, não está compartilhando a apresentação. Agora tá? Agora sim. Desculpa. Eu não tinha mostrado nada, então tá tranquilo. Mas a ideia é, então, fazer esse gancho um pouquinho com o que a Alessandra comentou. E o que eu vinha falando sobre os Estados Unidos é que é um mercado importador de calçados de couro, mas mais do que isso, de calçados que a gente chama private label, que é basicamente as marcas são locais americanas ou marcas internacionais que demandam a produção desses calçados aqui no Brasil ou em algum outro grande produtor internacional, algum outro país. E depois, eu não comentei, mas e depois de fazer um pouquinho desse contexto internacional, a ideia é falar um pouquinho do cenário recente e apresentar as nossas perspectivas dentro da Bicalçados de impactos do coronavírus na indústria calçadista brasileira. Bom, esses gráficos que estão expostos aqui, o primeiro gráfico representa o mundo e o segundo o Brasil. São um comparativo do que a gente chama de pauta exportadora dos países, do Brasil e comparativo com o mundo. As barrinhas verdes, ou a cor verde que está dentro da barrinha, representa o quanto que o couro representa nas exportações do país. Então, por exemplo, nos anos 2000, 86% de tudo que o Brasil exportava em valor de calçados eram de calçados de couro. No mundo, essa representatividade ela era um pouco menor, era em torno de 60%. Mas a principal constatação que a gente tem, olhando para esses dois primeiros gráficos, é uma tendência, de certo modo, divergente do Brasil em relação ao mundo. Isso porque, por mais que o mundo tenha perdido um pouco de participação no segmento de couro, ou seja, passou a exportar um pouquinho mais de calçados têxteis, que são as barrinhas amarelas, a parte amarela das barras, no Brasil a gente teve uma perda muito mais significativa do segmento de couro. Caiu aí praticamente pela metade. E, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu acompanhar essa tendência crescente do segmento têxtil. E quando eu digo têxtil, é importante destacar que dentro do segmento têxtil a gente tem os calçados esportivos. E isso é muito importante deixar implícito, porque no calçado esportivo a gente entende que ele é o segmento dentro da indústria calçadista que gera ou é o vetor de inovação no setor. Isso porque as inovações, principalmente em materiais no segmento esportivo, que nascem dentro do segmento esportivo, elas acabam se esparramando para os outros segmentos depois. E importante destacar ainda que no Brasil,
além de a gente ver uma perda muito significativa da representatividade do calçado de couro na pauta, a gente tem uma crescente muito grande dos calçados de plástico e borracha, que incluem laminado sintético e principalmente tudo que for de plástico e borracha montado, por exemplo, chinelo. E aí eu trago um comparativo também, abrindo um pouco o que a gente está chamando de mundo, alguns principais países exportadores e também produtores de calçados, nesse segundo slide, China e Indonésia. Na China, a gente percebe também essa perda do calçado de couro dentro da pauta, e só para esclarecer, eu não falei anteriormente, quando eu digo essa perda do calçado de couro, não necessariamente quer dizer que reduziram as exportações de calçados de couro, só quer dizer que, dado a pauta exportadora, o calçado de couro pode ter perdido representatividade, porque, por exemplo, na China, os calçados de laminado sintético cresceram possivelmente a taxas mais altas do que as exportações de calçados de couro. E a gente vê uma tendência muito nítida da China alinhada com a tendência mundial, que é esse crescimento bastante expressivo das exportações ou da representatividade das exportações de calçados têxteis. Na Indonésia, mais nítido do que na China, a gente vê essa crescente muito grande do segmento têxtil, aí atrelada ao esportivo, e uma representatividade relativamente baixa até com perda do segmento de plástico e borracha, que é muito representativo no Brasil, mas ainda que a gente veja uma certa redução do calçado, da representatividade do calçado de couro, ela é, até certo modo, ela é estável. Nenhum dos países que eu apresentei até agora teve uma perda tão significativa da representatividade do couro como a gente observou no Brasil. E aí eu trago mais 2 exemplos para fazer esse primeiro comparativo de pautas de exportação de calçados entre Vietnã e Alemanha. O caso do Vietnã, a gente vê uma estabilidade bem nítida da representatividade do calçado de couro, mas, ao mesmo tempo, uma crescente do calçado esportivo. Mas o que eu queria destacar, mais do que a tendência com relação ao Vietnã, é que a gente tem alguns pressupostos do tipo que 100% do que é produzido e do que é exportado no Vietnã são calçados esportivos. Dentro da indústria calçadista, se alguém tem algum conhecimento sobre ou tem algum vínculo, já deve ter ouvido isso. E, de fato, o que é exportado do Vietnã para o Brasil é muito concentrado em calçados esportivos. Mas, se a gente olhar para a pauta exportadora do país, até desde 2000, olhar num histórico, tem uma representatividade bem significativa e até um aumento da participação dos calçados de couro na pauta. Antes de entrar no caso da Alemanha, eu só queria fechar essa questão desse comparativo com os asiáticos, com a tendência mundial e com o Brasil, de que, de fato, o Brasil perdeu market share dentro da pauta, e depois a gente vai ver, não só dentro da sua pauta exportadora, mas na pauta mundial, perdeu essa participação em calçados de couro, mas que não é uma tendência tão clara assim no cenário internacional como um todo. A gente não, em outras palavras, a gente não viu uma redução significativa da demanda internacional por calçados de couro, como a gente viu aqui no Brasil, essa queda dentro da nossa especialização produtiva. E, por fim, dessa primeira ilustração, eu queria trazer o caso da Alemanha. A Alemanha não é um grande produtor de calçados, é um grande exportador também, porque faz algum tipo de reexportação dentro da União Europeia, mas eu queria destacar duas coisas. Primeiro, se tem um pressuposto, vou chamar assim, de que na Alemanha toda a produção que existe é de calçados de segurança, ou seja, vinculados à indústria. E, de fato, o calçado de segurança ele é basicamente de couro, tá? E o que a gente percebe nesses últimos anos, ali pós-2015, é que, primeiro, o calçado de couro perdeu muita representatividade, então não tem só calçado de segurança na Alemanha.
E mais do que isso, a gente vê uma crescente do calçado têxtil, muito alinhada a essa perspectiva internacional, mas diferente dos outros mercados, destacando aí os asiáticos, onde esse segmento esportivo começou a se desenvolver até por uma questão de custo vinculada às marcas internacionais, a Alemanha, de fato, não é um mercado onde o custo de produção é mais baixo, nitidamente não. E esse crescimento dos últimos anos na Alemanha, ele está do calçado têxtil e naturalmente do esportivo, ele está vinculado basicamente a algumas fábricas de calçados esportivos que foram instaladas no mercado. Citando um caso, então, uma das fábricas da Adidas, que produzem, a maior parte dessa produção está, de fato, na Ásia, tem produção no Brasil também, mas que montaram aí uma fábrica na Alemanha, não por uma questão de custo, mas por uma questão de tecnologia. Então, essas fábricas que eles chamam de Speed Factories, que são fábricas praticamente 100% robotizadas, elas são fábricas que até certo ponto elas dão escala, porque elas têm essa automação, mas elas permitem a produção de um calçado de maior valor agregado, um calçado customizado, individualizado, com essa possibilidade de escala, de speed factories, de velocidade. Então, a gente já percebe uma tendência de parte da produção que estava no Vietnã, claro, muito pequena, mas voltando para mercados como a Alemanha, onde de fato eles encontram tecnologia para produzir calçados desse tipo, ainda mais considerando que a maior parte da inovação na indústria calçadista ela está vinculada ao segmento esportivo. E aí, para ilustrar um pouco do que a Alessandra já falou para o Rio Grande do Sul, mas esse gráfico ele mostra a evolução das exportações em dólares, em milhões de dólares, das exportações brasileiras por segmento. E o que fica muito nítido é que, apesar desse crescimento aí pouco expressivo, mas, enfim, maior do que os demais segmentos dos calçados de plástico e borracha, a gente tem uma queda muito acentuada das exportações de calçados de couro. Então, a gente percebe que não houve só uma perda de representatividade dentro da pauta, mas uma perda muito grande de valor de exportação também, visto que os outros segmentos não tiveram essa mesma perda. E, naturalmente, não houve só essa perda dentro da pauta brasileira de exportação, mas uma redução do Brasil no posicionamento internacional, uma perda de market share, uma perda de participação do Brasil no cenário internacional. As barrinhas azuis, elas representam o quanto que o Brasil representava a participação do Brasil nas exportações mundiais de calçados. Então, lá em 2000, a nossa participação nas exportações totais de calçados era em torno aí de 4%. Por outro lado, especificamente falando do segmento de couro, nós tínhamos mais de 5% de participação. Então, o nosso posicionamento no segmento de couro, no cenário internacional como um todo, ele era maior do que o nosso posicionamento geral. E, naturalmente, com a queda que a gente já observou, a perda do calçado de couro também foi muito maior no cenário internacional do que das nossas exportações totais. Chegando aí praticamente a uma equidade, vou chamar assim, no último ano que a gente tem observado, que é aí de uma participação de 0,7%, menos de 1%, tanto na nossa participação total nas exportações mundiais de calçados, quanto no segmento de couro. Então, aí de 2000 até 2018, a gente saiu de uma participação, olhando especificamente para o segmento de couro, de mais de 5% no mercado internacional para menos de 1%. E aí, o que a gente percebe? Que, de fato, a perda que a gente teve no segmento de couro, a perda de participação no segmento de couro, ela não foi compensada pelos outros segmentos, por exemplo, pelo crescimento do segmento sintético, porque, de fato, a nossa participação total caiu no mercado internacional. Então, não foi uma questão só de substituição, vou chamar assim, do couro pelo sintético, foi, na verdade, uma perda de competitividade total do setor, né?
E esse gráfico aqui eu trouxe mais para ilustrar a questão do private label, que eu já vou comentar, mas ele ilustra as exportações totais de calçados brasileiras em dólares, milhões de dólares, na barra cinza. E a linha amarela é a taxa de câmbio. O que eu queria comentar sobre isso? É que essa perda, e aí eu queria fazer esse link com o que eu comentei sobre o mercado norte-americano e as exportações de couro que a Alessandra comentou para o Rio Grande do Sul. A perda muito significativa que a gente teve do segmento de couro no cenário internacional, nas nossas exportações de calçados, ela está muito vinculada à perda do private label aqui no Brasil, que basicamente é dizer, nós perdemos muitos clientes internacionais que utilizam o Brasil como uma plataforma produtiva. A marca não é brasileira, mas nós éramos, e hoje não somos mais tão representativos nessa questão, grandes produtores de calçados para marcas internacionais. E como eu comentei, os Estados Unidos, basicamente tudo que ele importa do Brasil hoje ainda é de private label, não é marca própria. É muito difícil conseguir posicionar a marca própria, falando de Brasil, nos Estados Unidos, porque o investimento de posicionar uma marca e ter uma estabilidade, um reconhecimento no cenário internacional e principalmente nos Estados Unidos, é um investimento muito alto. Então, o private label, ele tem essa possibilidade de, além de alavancar nossas exportações, de manter a estrutura produtiva alavancada, vou chamar assim. Então, existe essa capacidade de sustentar a nossa produção local, nossa estrutura produtiva local e até sustentar as nossas exportações de marca própria junto, né? Porque tu está mantendo uma estrutura produtiva nacional ativa, com uma capacidade instalada, uma alta utilização da capacidade instalada, provavelmente com mais possibilidade de investimento e de investimento em tecnologia, até para beneficiar as marcas próprias. E o que acontece? O private label no Brasil, tá? Como a gente não tem um parque tecnológico tão sofisticado assim, e talvez o segmento também tenha perdido um pouco dessa caracterização de private label ou do reconhecimento de produtor, de grande produtor para as marcas no cenário internacional, ele é muito volátil e associado a câmbio. Então, qualquer valorização do câmbio poderia, ou pode, e foi o que aconteceu até ali cerca dos anos 2009, até um pouco antes, ali pós-2005, a gente acabou perdendo muito mercado pela valorização cambial. Então, qualquer oscilação cambial, a marca internacional, ela opta em deixar de produzir no Brasil e vai produzir em qualquer outro lugar em que o custo compense, porque ela está basicamente olhando para custo, porque a marca é dela, ela simplesmente está produzindo em qualquer outro lugar. Então, e além disso, e mais preocupante do que isso, é que mesmo com a alta desvalorização cambial que a gente teve aí pós-2015, principalmente, a gente não teve uma alavancagem das nossas exportações. Então, o câmbio, a desvalorização cambial, ela não foi suficiente para que a gente conseguisse alavancar as nossas exportações. E aí, de fato, uma das perguntas que fica é qual foi o impacto que essa perda do private label, essa perda, principalmente no mercado americano, dada a representatividade que ele já teve para o Brasil, claro que ele ainda é muito importante, mas essa representatividade já foi muito maior, qual é o impacto disso na nossa estrutura produtiva? E aí, só para ilustrar essa divergência de tendências, vou chamar assim, a gente olha para esse gráfico, eu transformei as exportações em dólares em número índice, com o ano base 2000, para a gente ver esse crescimento. Então, a gente percebe que não houve só, na verdade, por mais que tenha havido uma certa perda de participação dos calçados de couro na pauta mundial, as exportações de couro como um total, em valor, elas cresceram mais de 100% entre 2000 e 2018.
E nesse mesmo período, o Brasil teve uma queda de mais de 70% no segmento. Então, a gente não só perdeu market share dentro do Brasil, a gente teve uma queda em valor nas nossas exportações ao longo desse período. Falando especificamente agora de calçados de couro, tá? E qual é o reflexo disso? Nós éramos lá em 2000 o 6º maior exportador de calçados. Hoje, nós não somos nem o 10º maior exportador de calçados do mundo. E como eu já apresentei, nós tínhamos aí praticamente 5% de market share, aí falando do segmento de couro no mundo, e hoje nós temos bem menos de 1%, 0,9%. Se a gente pegar o ano de 2019, essa participação aí já cai para praticamente 0,5%. E em contrapartida, enquanto a nossa participação no segmento de couro no cenário internacional é menos de 1%, a China, que também teve uma queda significativa de participação no segmento, ela ainda representa quase 20% das exportações mundiais de calçados de couro. O Vietnã representa 10% das exportações mundiais de couro e a Indonésia 5% das exportações totais de couro. Então, esses países, principalmente olhando assim, Vietnã e Indonésia, que não eram tão representativos no cenário internacional lá nos anos 2000, quando o Brasil ainda tinha uma posição muito forte em termos de exportação e principalmente de couro, ganharam muito espaço. É como se existe uma demanda instalada, existe uma demanda ainda latente por esse segmento, o Brasil perdeu espaço e esse espaço ele foi substituído ou foi alcançado por outros países, como, por exemplo, o Vietnã e a Indonésia. E aí, só para trazer um contexto de cadeia produtiva, eu queria ilustrar para vocês que, de fato, o Brasil ainda ou hoje o dado de 2018, possui, na verdade, o maior rebanho de gado do mundo. Perde só para a Índia e para os Estados Unidos, e o gado da Índia não necessariamente era destinado para corte, né? E, ao mesmo tempo, a gente exporta mais de $1 bilhão em couros para o mundo. A gente exporta mais couro hoje do que a gente exporta calçado. E isso ilustra que a gente possui ou existe uma cadeia produtiva no mercado doméstico, existe essa produção de couro no mercado doméstico, e ainda assim a gente perdeu especialização no segmento de calçados de couro. Mesmo tendo esse cluster ou essa cadeia produtiva instalada no mercado doméstico, a gente conseguiu perder um espaço muito grande no segmento de couro em termos de calçados, no cenário internacional. E aí é importante fazer algumas análises, tá? Primeiro, se a gente olhar em termos de quantidade, metros quadrados, a gente exporta mais couro wet blue do que couro acabado. O couro wet blue, ele é um couro sem acabamento, sem muito valor agregado, vou chamar assim. Ele é um processo muito inicial dentro da cadeia, ou dos curtumes da produção de couro, tá? E a gente acaba exportando mais um couro que não está acabado do que, de fato, um couro de valor agregado, como é o couro acabado. E aí, se nós olharmos o destino, e eu queria destacar a Itália, de fato, esses mercados acabam comprando do Brasil praticamente todo o nosso couro wet blue, ou um couro num estágio mais inicial de produção. Eles acabam o couro no mercado local deles e utilizam, por exemplo, para a produção de calçados. Então, um couro que a gente poderia estar acabando, agregando valor e utilizando na nossa cadeia produtiva no mercado doméstico, ele acaba sendo exportado praticamente como uma commodity. E com isso eu trago algumas questões que não são para responder, são para gerar algumas dúvidas e alguns questionamentos mesmo, que até algumas questões que eu já trouxe ao longo da apresentação. Mesmo tendo uma cadeia produtiva, um cluster produtivo completo, vou chamar assim, mesmo tendo todos os insumos para produzir um calçado de couro no mercado doméstico, a gente perdeu a especialização no segmento. Por quê? E se isso acontece, qual é a importância também da gente ter esse cluster produtivo, ter essa cadeia integrada, se ela de fato não acaba repercutindo no nosso produto final?
E mais do que isso, qual a importância de se ter um cluster a nível nacional, hoje no contexto das redes produtivas internacionais? E o que eu já comentei também, qual é o impacto dessa perda do private label, dessa questão de se valorizar muito mais a marca própria, que de fato é importante, mas de desmerecer uma produção de private label, qual é o impacto disso para a nossa estrutura produtiva? Qual foi o impacto disso para a nossa estrutura? E também que políticas ou estratégias que poderiam alterar a nossa estrutura produtiva e o nosso posicionamento no cenário internacional. Então, são algumas questões que fazendo esse comparativo, não olhando só para o nosso mercado doméstico, mas olhando para o comportamento dos outros produtores no cenário internacional, que a gente acaba tendo que se fazer. E com isso, passando um pouco desse cenário internacional, eu vou trazer algumas perspectivas, algumas projeções dos impactos do coronavírus na indústria calçadista brasileira. E eu começo ilustrando, então, com a nossa perda de utilização da capacidade instalada. No final de 2019, ou na verdade na média do ano de 2019, a gente estava operando com a indústria numa utilização da capacidade instalada de praticamente 77%, que não é uma utilização elevada aos níveis da indústria, que são os níveis históricos da indústria, vou chamar assim, que é em torno de 80%, mas ainda assim, dado a situação atual, hoje nós estamos operando com as fábricas, com a indústria calçadista, num nível de utilização aí de praticamente 30%. Isso tende a ser um problema, não só naturalmente pelo impacto que tem na produção, mas pelo impacto que tem a longo prazo, pensando na falta de investimentos, né? E em termos de produção, então, eu ilustro aqui a produção de calçados em milhões de pares, o comparativo de 2019, mês a mês, com 2020. E aí a gente vê a queda que a gente teve nos meses de março, abril e maio, uma queda de 30% na nossa produção em março, frente a março do ano passado, uma queda de mais de 70% em abril, frente a abril do ano passado, e uma queda de praticamente 60% em maio. E a expectativa para junho é uma queda muito parecida com a queda que a gente teve no mês de maio. E isso, basicamente, é dizer que o comportamento da nossa produção pós-impacto do coronavírus, ou pós-impacto inicial do coronavírus, é um comportamento da nossa produção em L. Foi uma queda muito acentuada de março, abril, maio, e aí um comportamento de andar de lado, vou chamar assim, que não é uma indústria produzindo com 30% da utilização da capacidade instalada e que não consegue um impulso para a retomada da produção para tentar alcançar pelo menos níveis próximos ao que a gente vinha produzindo. E aí eu trago as projeções, então, para o ano. Dado o impacto que a gente já teve até o mês de maio, a expectativa é de que o primeiro semestre se encerre com uma queda nos nossos níveis de produção aí em torno de 30%, de 29,9% até 33,5%, considerando uma margem alta e uma margem baixa. Não vou nem dizer que é uma otimista e uma pessimista, vou dizer que é uma margem alta e baixa. E para o segundo semestre, até o momento, a expectativa é de uma queda menos acentuada em relação ao segundo semestre do ano passado, que é basicamente dizer, a gente vai continuar caindo em relação aos níveis que nós tínhamos lá em 2019, mas em relação ao primeiro semestre desse ano, dado o ajuste sazonal, a gente ainda espera um pequeno crescimento, ou seja, parar de cair a quedas em torno de 30%. E se isso se concretizar, a gente ainda assim vai ter uma queda na nossa produção setorial aí em 2020 em torno de 30%, de 21% a 29,2%, e isso basicamente é uma redução de uma perda produtiva de 191 milhões de pares até 265 milhões de pares. Se a gente olhar para a produção do Rio Grande do Sul, essa mesma queda proporcional representaria uma perda de até 58 milhões de pares produzidos no estado. Isso considerando que o Rio Grande do Sul produz anualmente cerca de 200 milhões de pares.
E o que isso quer dizer? Em termos de produção, basicamente, se a gente cair de 21% a 29% em níveis produtivos, em volume de produção, a gente vai retornar ou regredir 16 anos em termos de produção. O nosso pico da série histórica desde 2000, nosso pico produtivo foi em 2013, quando a gente produziu 999 milhões de pares de calçados, e a gente está praticamente aí, considerando a margem baixa, 36% abaixo do nosso pico histórico. A gente está abaixo da queda que a gente teve na crise de 2009, e a gente retorna lá aos nossos patamares produzidos do início dos anos 2000, lá por meados de 2003. E olhando então para as exportações, os dados de exportação do primeiro semestre já estão fechados, então a gente teve uma queda no primeiro semestre de 31,2% em dólares e praticamente 25% em pares exportados. E para o segundo semestre, a gente espera aí uma queda até maior, de 21,6% até 35,5%, e isso resultaria numa queda no acumulado do ano, uma expectativa de queda de 23,1% até 30,1% nas nossas exportações totais de calçados. E nesse contexto, o cenário é mais negativo do que a gente olhar para a produção, porque a gente não estaria voltando 16 anos, a gente estaria voltando 37 anos nos nossos níveis de exportação. Então, a gente estaria voltando a exportar aquilo que a gente exportava lá em meados de 1980, 1983. Que é bem menos do que o nosso pico da série histórica, praticamente aí 62% abaixo do nosso pico da série histórica, e bem abaixo da perda que a gente teve na crise de 2009, que de fato foi recuperada, foi aí uma recuperação no próximo ano. A gente teve um crescimento em 2010, que a gente não sabe como vai ser o comportamento aí pós-coronavírus. E só para fechar, eu vou falar um pouquinho de emprego, então. Esses são o saldo de admitidos e desligados na indústria calçadista. Basicamente, é o aumento ou a redução dos postos de trabalho no setor desde janeiro de 2020, e aí a gente olha aqui para os dados de março, abril e maio. Até fevereiro a gente estava gerando postos de trabalho. Por exemplo, em fevereiro foram gerados 8 mil postos de trabalho naquele mês, e março, abril e maio a gente fechou 52,5 mil postos de trabalho. No acumulado do ano, fechando o estoque, então, de emprego na indústria calçadista, a gente perdeu aí mais de 37 mil postos de trabalho na indústria calçadista. Isso é importante, ou é um problema quando a gente pensa não só em termos setoriais, mas em termos de economia, porque no Brasil o setor de calçados se eu não me engano, é o quinto setor que mais emprega dentro da indústria de transformação, e no Rio Grande do Sul, como existe essa maior especialização na indústria calçadista, e mais que isso, no segmento de calçado, de couro, que demanda bastante mão de obra, o impacto tende a ser mais representativo na economia, sendo que é o principal setor que emprega na indústria de transformação. E aí, se a gente fizer olhar um pouquinho para os estados, a gente percebe que, de fato, o Rio Grande do Sul foi o estado que fechou mais postos de trabalho no acumulado desse ano na indústria calçadista. Foram fechados aí mais de 12 mil postos de trabalho de janeiro até maio de 2020. E a nossa expectativa, então, olhando por estoque de emprego, no ano de 2019, nós fechamos a nível nacional com 269 mil empregados na indústria calçadista, e a expectativa para o ano, até o final do ano, é que a gente perca de 14% até 21% do nosso estoque de empregados. Isso é dizer que o Brasil pode perder até 57 mil postos de trabalho na indústria calçadista, e essa mesma proporção para o Rio Grande do Sul significaria uma perda de até 18 mil postos de trabalho, sendo que nós já perdemos até o momento 12 mil, né?
Bom, era isso. E, dado o contexto, eu sei que foi um fechamento pessimista, mas por isso que eu vou chamar agora, então, no meu colega, o nosso colega Alexandre, para apresentar o case da Usaflex e trazer aí umas perspectivas mais otimistas. Priscila, obrigada. Eu vou falar... Acho que não veio. Veio? Agora estou aqui ao vivo. Eu vou falar rapidinho antes de passar para o Alexandre, para o público, só para reforçar que vocês podem colocar as perguntas ali no chat. A gente já tem algumas perguntas, tem duas em especial que depois a gente vai colocar aqui. O Alexandre, então, vai trazer essa perspectiva, né, mais positiva para essa situação, usando o exemplo da Usaflex, e depois a gente retoma aqui para um debate também. Tá, Alexandre? Obrigada. Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Bom, primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vou tentar ser breve na explanação para sobrar tempo para as perguntas, que são muito interessantes, por sinal, né? Gostaria de conversar com vocês sobre o caso da Usaflex, empresa que eu trabalho há 13 anos na Usaflex, é quase metade do tempo de vida que eu tenho, então tem uma relação muito boa com a empresa e com tudo que aconteceu lá, peguei muito da parte de crescimento da empresa, né? Para quem não conhece, a Usaflex é uma fabricante de calçados feminino, não só de couro, mas também de outros materiais, como elastano, e ela foi fundada em 1998, na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Aqui é uma vista aérea da nossa matriz, podem ver que esses dois primeiros pavilhões grandões ali surgiram em 2008, depois todo o parque industrial foi ampliado também, contando com outras áreas, outras posteriormente injetoras, então está bem grandona. Nós temos outras unidades também no Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, a matriz em Igrejinha, como já referi antes, uma fábrica bem completa em Dois Irmãos, outra fábrica em Campo Bom, onde se concentra muito da parte de costura, e uma unidade na cidade de Parobé. Ela é um pouco mais recente, aproveitamos uma estrutura que já existia e toda a especialização do município na fabricação de calçados. Bom, de que forma o Covid-19 impactou as perspectivas de faturamento e crescimento da nossa organização? A nossa meta de faturamento era de 450 milhões para esse ano, né? Cortou pela metade, passou para 234 milhões, praticamente metade. Também tivemos redução de mão de obra, 25%. Redução no volume diário de produção, passou de 25 para 18 mil pares dia. E também a perspectiva de redução de abertura de novas franquias, né? A meta era de 400 até 2021, 2022, mas agora passou até 2023, subiu um pouco a regra. Nós vemos que nem tudo são notícias ruins, né? Nesse cenário tão adverso e pelo qual todas as empresas vêm passando e pelo qual os colegas também explanaram anteriormente a situação, nós tivemos um crescimento do e-commerce, assim como muitas outras empresas durante o período de pandemia. Crescemos 250% nesse canal. Deve chegar a 5% de participação no nosso faturamento em 2020. Ainda é uma participação pequena, mas já mostra sinais de reação. E o perfil de produto também é muito diferente nesse canal. As exportações, chegamos em 8% em 2019. Pode parecer pouco, mas nossa fábrica até pouco tempo atrás tinha 2% de participação em exportações. Então vem crescendo, a gente criou uma área específica para isso e vem tendo relativo sucesso, principalmente na América Latina e em alguns mercados asiáticos, onde o calçado em couro, o calçado do nicho de conforto, ele vem sendo bem aceito. Muitos fabricantes partiram até para cabedais em sintético, e então vamos tendo um resultado positivo, não só por causa dos cabedais, da matéria-prima, mas por causa da construção do sapato, das tecnologias empregadas. E a nossa previsão é chegar em 10% ainda em 2020, da participação de exportações no faturamento da empresa. Temos 7.500 pontos de venda multimarcas e 226 franquias, então queremos praticamente dobrar esse número em pouco tempo. E
Nosso CEO trouxe boas notícias essa semana, já a previsão de recontratações a partir de setembro daqueles colaboradores que foram desligados. Uma parte deles já vai ser recontratada, há essa perspectiva. E, segundo ele, a empresa está melhor do que planejada. Eles tiveram uma postura bem conservadora no momento de início da pandemia, exatamente para garantir a continuidade das operações. E, segundo ele diz, a perspectiva é boa para a sequência, pelo menos para a nossa empresa. E isso tudo passa pela inovação, ela vem nos ajudando muito nesse momento, principalmente a obter melhores resultados e vantagens competitivas em relação a outros players, em relação a outras empresas, né? Falando na parte de produto, que é a qual eu represento, trabalho na parte de P&D, em novos projetos de produto, nós pensamos em inovação exatamente porque nosso objetivo é levar bem-estar e saúde para que as nossas clientes possam ter uma vida melhor e mais confortável. Tanto é verdade que a inovação está presente na nossa visão, está presente também nos nossos valores, né? Um dos nossos valores é basicamente isso, inovação e criação como foco. E isso tudo começou lá em 2012. Nós recebíamos muitas sugestões de consumidoras, até elas diziam, poxa, vocês não vão conseguir fazer nada para nos ajudar, sofro com joanete, não consigo usar sapato de salto alto por muito tempo, o que pode ser feito? Fomos lá, pesquisamos qual tipo de solução pode ser trazida. Pessoas com joanete não são poucas, a cada 5 mulheres, 2 sofrem com isso no Brasil, e isso gera muitas dores, tudo que compromete a experiência de uso do sapato nos interessa. Então, trouxemos ao mercado primeiro calçado para ajudar pessoas com joanete. Fomos pioneiros nesse desenvolvimento e, desde lá, notamos que trazer soluções para o consumidor tem sido uma estratégia muito positiva. Na Usaflex, a inovação é estimulada, além do setor de pesquisa e desenvolvimento, por 2 comitês multidisciplinares. O primeiro é o Comitê de Inovação de Valor. Ele é responsável principalmente por isso, pela busca de novas soluções, desenvolvimento de novos produtos, produtos diferenciados e uma entrega de valor superior ao nosso consumidor. Ele é composto por colaboradores de diferentes áreas da empresa, principalmente da área comercial, engenharia de produto e P&D, e foca basicamente nisso. Buscar novidades, pesquisar tendências e soluções e inovações para o calçado do Usaflex. Uma das crias, podemos assim dizer, desse comitê e de todos os esforços é a linha Usaflex Care. É uma linha especial de produtos que tem o foco em trazer mais qualidade de vida, uma experiência diferenciada de uso para o sapato, porque há uma preocupação maior com a saúde dos pés, e, enfim, consequentemente com a saúde do usuário daquele sapato, né? Nesse interim de produtos que se encaixa o Usaflex Care Joanetes, que nós já vimos, Care Diabetes, Dual Care, que é para quem tem esporão de calcâneo, metatarsalgia, Triple Care, para quem tem fascite plantar, Care Hidratante, para promover a hidratação da pele e dos pés. Essa é uma imagem da construção de uma das palmilhas da linha Care, Dual Care. Pode ver que ela tem toda uma estrutura diferenciada para atender pessoas que têm esporão. E aqui nós contamos com a ajuda de centros de pesquisa da Europa para trazer essa inovação ao mercado. O grande desafio sempre é unir moda e tecnologia e ainda levar esse conforto como diferencial para o nosso consumidor. Os produtos diferenciados que nós já trouxemos a partir do comitê, posso citar a linha Washme, foi uma linha construída e pensada para ser lavada na máquina de lavar, desculpa a redundância. Pensamos em adesivos, em materiais de cabedal, materiais de palmilha, a pessoa só colocava dentro do saquinho, que já acompanhava, colocava na máquina de lavar e tinha um produto super limpo. Muito prático nessas épocas de pandemia, que todo mundo quer um pouco mais de limpeza. E mais recentemente, no final do ano passado, nós trouxemos o Usaflex Refresh. Ele ajuda as pessoas que têm excesso de sudorese nos pés. Por exemplo, os tecidos internos secam mais rápido, eles absorvem mais rápido a umidade, o ar recircula por entre a palmilha, há canais específicos para isso. Então, há uma série de novidades ali e inovações que a gente conseguiu trazer nesse produto, e ele é tão bacana e foi tão inovador para a indústria calçadista que a gente conseguiu depositar o pedido de patente dele. Também temos o Comitê de Inovação e Transformação Institucional. O objetivo dele é realmente trabalhar campanhas, ações, estratégias que desenvolvam a cultura de inovação dentro do Usaflex, gerando a possibilidade desse pilar crescer de forma natural, de forma progressiva, com qualidade. Também é composto por uma equipe multidisciplinar. Como principais atividades, então, eles conduzem programa interno de ideias,
atividades como a Semana de Inovação, construção de espaço de inovação, trabalho em iniciativas relacionadas à transformação digital e programas de Open Innovation. Um dos programas que eles conduzem, que eu acho muito bacana de explorar, é o programa interno de ideias do Zaflex, o InovaFlex, que tem como objetivo exatamente esses: valorizar e estimular o potencial criativo dos colaboradores, torná-los parte do processo de inovação, difundir uma cultura voltada à inovação. E, além disso, eles podem ainda acumular pontos e, como forma de incentivo à participação deles, nós premiamos alguns anualmente. Resgatando um pouco do que foi feito dentro do programa de ideias, nós temos, por exemplo, essa sugestão que foi trazida de um colaborador das injetoras, da Zaflex. Ele trabalhou numa empresa antes, ele viu que podia ser promovida uma alteração, a pessoa, poxa, por que eu não posso mudar aqui uma peça, um porta-molde, onde se encaixa essas matrizes de soldados? Por que não mudar? Por que não injetar mais de um par por vez? Foi feito estudo, foi feita alteração e dobramos a produção de máquina por hora com essa sugestão que veio de um colaborador. Outra sugestão que nós recebemos através desse banco de ideias foi a reutilização de descartes de fios, por exemplo, gerava-se 90 quilos por semana, nós conseguimos um fornecedor parceiro, extinguimos o custo de descarte, que se paga para descartar de forma adequada, e esses fios retornaram sendo reciclados e voltando como outro componente do calçado. Aqui nossos colaboradores felizes, né, com a sua participação, recebendo seus prêmios, então algo que sempre é muito bacana, eles se sentirem parte do processo e colaborarem com o crescimento e com a inovação da empresa. Gosto sempre de frisar também o nosso laboratório interno, onde nós realizamos ensaios físicos mecânicos exatamente para garantir qualidade, garantir o melhor calce, garantir qualidade de matéria-prima e também testar protótipos. É por ele que passa todo o processo de inovação da parte de produtos, ao menos, né? Sempre passamos primeiramente por ali, fazemos análise através do nosso corpo técnico. Gosto também de frisar essa conexão que a gente está tendo com novas organizações. A Zaflex é a única calçadista que foi selecionada para participar do edital do programa Startup Indústria 4.0 da BDI. É um edital que permitia essa experimentação com startups, essa conexão, exatamente privilegiando soluções da indústria 4.0. Nós focamos em avaliação da qualidade dos produtos através de visão computacional e machine learning. Então, a pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente vem dando sequência. Também somos a única calçadista participante do Connect Startup, um outro edital conduzido pela Softex, onde focamos muito na questão de qualidade no uso do sapato e postura. Nós temos resultados substanciais, mas temos muito a crescer também, né? Fomos destaque no prêmio, na pesquisa anual Época Negócio 360, recebemos destaque especial na categoria Inovação, obtemos o 3º lugar. E recentemente, na semana passada, tivemos uma notícia muito bacana, muito motivadora para nós. Em 2020, a Zaflex foi nomeada como líder de inovação na região do sul do país, no segmento coureiro calçadista. E a 3ª empresa mais inovadora dessa região, entre todos os segmentos, pelo Grupo Amanhã, pela revista Amanhã. Ali tem uma fotinha da premiação de 2019, quando a gente já figurava na lista das 10 empresas mais inovadoras. Na época a gente podia não usar máscaras, né? Então por isso que o pessoal está ali desprotegido. Mas notamos e sentimos que é algo que motiva bastante a continuar esse trabalho e também pode servir como motivação para toda a cadeia coureira calçadista, né? A gente viu dados que são muito tristes, realmente, para a região onde eu resido, Igrejinha aqui, Vale do Paranhana, nós vemos basicamente sapato, e a indústria motriz ainda. Então, dados como esse nos motivam a tentar fazer diferente e realmente pensar de forma diferente de inserir nosso nome no mercado. Deixo os contatos também, WhatsApp, e-mail, caso surjam dúvidas ou possíveis conexões. Muito obrigado. Então, Alexandre, e muito obrigada, essa tua explanação super objetiva. Ok, então, gente,
Agradeço, né, a todos, ao Alexandre agora que fez uma explanação também, por último, muito clara e objetiva. A ideia é trazer o exemplo aí de uma empresa que está há muito tempo no mercado, né, vem sobrevivendo a várias crises e vem trabalhando aí com a questão da inovação e aumentando a questão da competitividade. Bom, nós temos algumas perguntas, eu vou fazer uma que traz a questão do custo de produção, né? E uma outra que discute questão de inserção em cadeia global de valor. Eu vou fazer as perguntas, passo para vocês, para os participantes, né? Aqui do Conecta Mais, aqui da indústria calçadista, e depois encerramos, gente, são 8h22, né? Eu acho que essas duas perguntas vão dar bastante elementos para comentários, e 8h30 a gente precisa finalizar. Mas as perguntas são, então, uma diz respeito à questão de custo de produção, que é um comentário específico sobre um elemento do custo de produção aqui, que é a questão da água, né? Então, que para produzir, deixa eu ver se eu entendi direito, para produzir um par de calçados se consome uma quantidade expressiva de água, né? 16 litros, e a gente tem um custo alto, né? Por metro cúbico de água. E, enfim, isso já daria aí um desequilíbrio, né, no que diz respeito ao que representa esse custo para a indústria brasileira e como é que a gente consegue, então, né, enfim, como é que isso acaba representando no preço final, sendo que a nossa indústria calçadista, ela é muito dependente, né, dependente não, mas ela compete aí no mercado por uma questão de preço. Então, toda a eficiência de custo, ela é fundamental, né? Como a Priscila comentou, e o Marcos também, quer dizer, a gente não trabalha, não somos especializados enquanto calçados em marcas próprias, né? Nós somos especializados em escala e, portanto, trabalhamos com custo de produção. Então, quando tem esses elementos de custo de produção que acabam impactando muito, isso acaba desequilibrando aí as nossas condições de concorrência no mercado internacional. E a segunda pergunta, ela também vai tocar um pouquinho na última parte da apresentação da Priscila, porque há uma certa... uma certa polêmica, digamos assim, né? Então, assim, primeiro, uma das questões de competitividade da nossa indústria calçadista é a forma que ela se insere na cadeia global de valor, né? E isso fica muito claro nas apresentações, né? Um pouco diferente do caso da Usaflex, porque a Usaflex trabalha aí com marca, né? Tem uma outra proposta, mas digamos que, né, a nossa especialidade enquanto indústria calçadista é a questão da inserção na cadeia, da questão de não ter marca própria, né? Então, a gente se insere por volume e por concorrer por preço, né? Uma questão é como que a China, que entra aí como um grande competidor no mercado internacional, como que ela se inseriu aí? Esses private labels, eles são os mesmos ao longo do tempo e eles captam, então, essa produção chinesa, quer dizer, essa parte do poder da cadeia produtiva global, ela continua a mesma, e a gente que perdeu essencialmente esse lugar, ou se isso também mudou, né? Não é uma coisa que a gente abordou aqui, é uma outra estrutura aí, né? Mas que impacta na nossa competitividade. Então, escutar um pouco vocês nesse sentido, e a polêmica era que a questão talvez não seja que a gente tenha perdido especialização produtiva, é um outro ponto que surgiu, né? A gente não perde especialização produtiva, provavelmente a gente continua sendo especializado, mas a gente perde em termos de concorrência, porque o nosso preço deixa de ser competitivo. Acho que essa é a questão. Então, passo para vocês, já me despeço aqui do público, temos 4 minutos antes que a live seja eliminada. Muito obrigada a todos pelo interesse. Marcos, talvez começa? 2 minutos para ti, Marcos. Não. Oi. Entrou para mim? Oi, entrou. Tá. Eu acho que a questão da água, ela está mais vinculada à produção do couro, tá? Claro que, como a gente está falando em calçados de couro, a questão da água não está vinculada à produção do calçado em si, está vinculada à produção do couro lá.
E aí a gente tem um problema pior ainda nessa questão da água, porque é o mínimo que está indo para calçados, tá? Bom, acho que não vai dar muito tempo de complementar também, mas é só para, enfim, falar um pouquinho dessa questão de custo. De fato, a nossa perda de competitividade, parte dela pode sim estar atrelada a custo, e a gente sabe que está, e não só custo de insumo, custo de produção, pensando, por exemplo, em tratamento de água, como foi citado, mas também em custo de mão de obra, né? Como a gente é massivo, é um setor massivo em mão de obra. Então, de fato, todos esses custos, vou dizer assim, os custos já fixos da produção de calçados, eles podem sim impactar na nossa competitividade também, e a gente sabe que tem outros países que já são mais competitivos com relação a isso, né? Temos um minuto ainda, se alguém quiser comentar, senão eu acho que eu agradeço também a participação e a participação de todos. E a gente deixa os contatos também à disposição, caso alguém queira fazer uma pergunta adicional ou entrar em contato para esclarecer mais alguns pontos. Posso falar? Tá, obrigada. Temos um minuto, é isso, Vinícius? Vinícius está nos ajudando aqui nos bastidores. Eu não sei se o Marcos quer comentar rapidamente a questão da cadeia dos compradores globais. Meio minuto, Marcos, não? Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, a gente fica com esse assunto. A gente fica para uma próxima, né, transmissão, discutir a questão dos compradores da cadeia global de valor, porque tem um elemento aí fundamental que é o poder de compra aí da cadeia, que também determina a nossa competitividade internacional. Gente, muito obrigada, né, pela presença de todos. Eu também agradeço a contribuição aqui dos demais colegas e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Obrigada, boa noite.